a gravar. Já estamos nas redes sociais também? Já estamos a gravar, mas vamos entrar já nas redes sociais. Ok. Pronto, passo a palavra. Prontos. Boa tarde, bom dia ou até mesmo aí boa noite para quem realmente nos esteja a acompanhar. Já sabe que este é a VAD, a Voz dos Angolanos na Diáspora. A VAD portanto, somos uma família que pautamos pela opiniões diferentes, mas sempre pelo respeito, não é? Conforme já é do vosso conhecimento, a VAD é, portanto, a organização da Voz dos Angolanos na Diáspora, uma organização sem fins lucrativos que visa, pura e simplesmente, formar e informar, portanto, os angolanos na diáspora de uma maneira ou de outra, com diferentes temas e várias abordagens, cujo objetivo principal é exatamente a clarificação de algumas situações que, na verdade, sejam elas do fórum, portanto, informativo ou até mesmo formativo, com o propósito de clarificar aquilo que nos deixa, algumas vezes, com algumas perguntas relativamente àquilo que é imigração, que é migração, que é, portanto, processos, procedimentos e por aí fora, relativo aos diferentes temas, conforme já falamos. Portanto, a VAD tem como diretor-geral o Cristiano David, que é, portanto, a pessoa que está comigo hoje. Eu sou o Vasco Luiz. Eu vou dirigir como, portanto, moderador este encontro, cujo o tema é imigração nos Estados Unidos. Portanto, é um tema bastante sucinto, bastante curioso, não é? Em que, quando se fala de imigração para os Estados Unidos, sendo o país que suscita muitas e muitas perguntas e muitas dúvidas. Acredito que este não é só um tema para angolanos, mas que, na verdade, também é um tema para, se não mesmo, a comunidade PALOP, não é? Porque, na verdade, todos nós lidamos, de alguma maneira ou de outra, com a complexidade no tratamento dos processos para, tanto quer para o requerimento de visto, quer para a entrada para os Estados Unidos, que tem sido um verdadeiro calcanhar de Aquiles ou uma verdadeira dor de cabeça. É assim que hoje a VAD tem o Maurício. Portanto, o Maurício e a Kézia Johnson, eles são especialistas em imigração, sobretudo em imigração nos Estados Unidos. Eles são, portanto, provedores de serviços migratórios nos Estados Unidos, que hoje trazem temas bastante sucintos, que, na verdade, vão ajudar-nos a perceber, então, o que é isso, imigrar para os Estados Unidos. Sobre o tema, portanto, temos propriamente portanto, como tópicos o asilo e o refúgio, a extensão do visto B2 ou visto de estudante, o green card baseado em parentesco ou família, o green card para trabalho e o visa U. Sei perfeitamente que, se calhar, não vamos, e porque o que nós temos agendado é 1 hora, vamos procurar racionalizar o tempo no sentido de fazer com que, portanto, o casal passe-nos mais informação possível, e para todos aqueles, como já é de hábito, tiverem alguma pergunta, vão fazendo anotações, façam as suas perguntas. Quem não for chamado ou quem não for, portanto, indicado a falar, deixa a sua pergunta no chat, use o nosso chat, que eu também estarei atento ao chat para poder fazer a leitura de algumas perguntas, caso não seja, portanto, não tenhamos tempo suficiente para. É assim que vou começar propriamente pela Kézia e depois o Maurício, para se poderem apresentar. As senhoras primeiro, senhor Maurício, se não for incômodo, não é? As senhoras primeiro, como sempre. Ladies first, portanto, devemos ser cavalheiros. Vou passar a Kézia Johnson, para poder então apresentar-se. Depois dali, não sei quem dos dois me vai responder se são irmãos, casal, ou então é pura e simplesmente o nome de família e ou coincidência de nomes. Kézia, se faz favor. Boa tarde, todo mundo. Bom dia para quem ainda está de manhã. Meu nome é Kézia Johnson. Eu sou esposa do Maurício e nós trabalhamos juntos no escritório Johnson, somos co-founder, né? Somos fundadores do escritório e prestamos assistência migratória aqui na Geórgia e em todos os Estados Unidos. Eu vou passar a palavra para o Maurício, que ele vai se apresentar e falar um pouquinho mais da nossa empresa. Sim, então, bom dia para todos, ou boa tarde para os outros. Eu sou o Maurice Johnson, outro fundador do escritório Johnson Immigration Group. Nosso escritório está localizado aqui nos Estados Unidos, no estado da Geórgia.
Nós temos mais de 8 anos de experiência nessa área da imigração. Nós trabalhamos com vários processos que têm a ver com imigração, ajudando principalmente a comunidade que fala a língua portuguesa para se legalizar aqui nos Estados Unidos. Então, visto que nossa equipe fala a língua portuguesa, nós conseguimos oferecer nossos serviços com um toque humano, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas que estão precisando de ajuda para preencher documento, para buscar certos direitos imigratórios aqui nos Estados Unidos, eles entram em contato com empresas, com advogados que não falam a língua da pessoa. Então, quando isso acontece, às vezes a pessoa não tem o entendimento, o discernimento, nem o esclarecimento dos processos em que se envolve. Então, nosso escritório ajuda as pessoas nesse sentido de entender exatamente as etapas diferentes dos processos da imigração, montando um processo que pode ser aceitável para a USCIS e depois receber os benefícios através da USCIS. Então, hoje de manhã, como foi mencionado, vamos elaborar sobre 5 processos diferentes, né? 5 caminhos para se legalizar aqui nos Estados Unidos. Começando com asilo, o processo de asilo, o processo de refugiados, também a extensão do visto B2, o visto de estudante também, Green Card através de casamento, Green Card através de trabalho e também o visto U. Então, vamos iniciar com o processo de asilo e o processo de refugiado. O processo de asilo tem como base um imigrante que vem de outro país que está buscando refúgio aqui nos Estados Unidos. É uma pessoa que vem de outro país que já sofreu perseguição ou tem medo de sofrer perseguição no seu país. Então, ele está vindo para os Estados Unidos para receber refúgio. Muitas vezes, essa pessoa entra com visto e o processo de asilo tem 2 partes. A parte defensiva e a parte afirmativa. Por meio dessa apresentação, vamos considerar apenas a parte afirmativa. Essa parte do processo de asilo, como eu falei, é alguém que entra nos Estados Unidos com visto e depois aplica para o asilo. O requisito da USCIS é essa pessoa aplica para o asilo dentro do primeiro ano. Se passar o primeiro ano, é difícil essa pessoa conseguir asilo nos Estados Unidos, porque já violou a regra do primeiro ano. Então, quando a pessoa entra com processo, com documento, aplica para o processo de asilo, ele está afirmando para o governo americano que ele tem medo de voltar para seu país, que ele foi perseguido, ou tem medo de ser perseguido, e geralmente, quando ele faz essa aplicação, ele está dizendo isso à base de 5 categorias diferentes, que ele tem medo de voltar para seu país por causa da sua própria raça, por causa da sua religião, por causa da sua nacionalidade, ou talvez ele seja um membro num grupo social no seu país, e por isso que ele está sendo perseguido, e também por causa da sua opinião política. Então, quando a pessoa entra nos Estados Unidos, geralmente ele entra em contato com algum escritório, com algum advogado, que tem experiência em lidar com esse tipo de processo. E então, o que acontece muitas vezes é os processos são enviados sem entender exatamente o que a pessoa sofreu ou como a pessoa foi perseguida no seu país. Isso é um benefício do nosso escritório, que a gente consegue entender claramente o que a pessoa está falando, principalmente que vem de um país que fala a língua portuguesa. E nós conseguimos montar um processo que seja convincente e claro para o governo americano. E assim a pessoa tem a maior chance de ser aprovada. Então, isso é um meio da pessoa se legalizar aqui dos Estados Unidos. Depois de um processo de asilo ser aprovado, a pessoa tem 1 ano para esperar para aplicar para o Green Card aqui nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe. Quando a pessoa entra e depois de aplicar para o asilo, 180 dias depois, a pessoa tem direito de aplicar para o Work Permit, ou seja, a permissão de trabalho, em que a pessoa pode trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, vamos supor que essa pessoa vem para os Estados Unidos sem a família, mas a esposa e os filhos ficaram no seu país. Depois de ser aprovado, ele pode aplicar para a família também vir até os Estados Unidos para morar junto com ele. Então, isso é um benefício desse processo. Mesmo se a família não vem junto com o aplicante principal,
o aplicante principal tem a oportunidade, depois de ser aprovado, de aplicar para receber a família também aqui nos Estados Unidos. E depois de 1 ano de espera, depois do processo do asilo ser aprovado, essa pessoa pode aplicar para a Green Card, tanto para ele como o restante da família. As crianças também são incluídas nesse processo, a menos que a criança tenha mais de 21 anos. E se a criança é casada, não se aplica. Não se beneficia desse processo de asilo. As crianças têm que ser menos de 21 anos e não casados. Sendo assim, toda a família pode aplicar para o Green Card 1 ano depois do processo do asilo a ser aprovado. O processo de refugiado é um pouco diferente. Tem muitas similaridades, mas é um pouco diferente. O processo de refugiado é para alguém que está no seu país, não está aqui nos Estados Unidos. É alguém que aplica do seu próprio país, está dizendo para o governo americano que ele tem medo do seu país, ele tem medo de ser perseguido à base daquelas 5 categorias que a gente mencionou no início, e a pessoa aplica de lá, do seu próprio país. Quando a pessoa é aprovada, quando o processo é aprovado, então a pessoa vem para os Estados Unidos já com o seu work permit, já com a permissão de trabalho. Ele também recebe um empréstimo do governo americano para poder recomeçar sua vida aqui nos Estados Unidos. E isso é algo muito positivo, porque é algo que o processo de asilo não tem. Então, quando a pessoa entra como refugiado, já entra com work permit e já entra com ajuda financeira da parte do governo americano para a pessoa começar ou recomeçar sua vida aqui nos Estados Unidos. Se a pessoa vem com família, então a família também entra com work permit e também com essa ajuda financeira. Se a família não entra com o aplicante principal, ele também pode aplicar para a família depois, e a família entra assim que essa parte do processo foi aprovado e receber o work permit e a ajuda financeira também. Dentro de 1 ano, ele também consegue aplicar para o Green Card para o restante da família que foi beneficiado por causa do processo. Esses processos de asilo e o processo de refugiado demoram 1 a 2 anos agora para serem aprovados. Isso é porque recentemente foi uma mudança nesses processos de asilo, em que as pessoas que estão aplicando agora são atendidos primeiro, para que esses processos sejam acelerados, por assim dizer. E as pessoas tenham a oportunidade de receber as entrevistas e finalizar o processo. Por isso que esses processos têm que ser montados, preparados de uma forma clara e convincente para a pessoa ser aprovada na hora da entrevista. Então, essa é a primeira maneira que a gente vai considerar hoje de asilo e também o processo de refugiado. Vamos também passar para o processo de extensão de visto B2 e o processo de visto de estudante. O processo de extensão de visto de B2, para todo mundo entender, o visto de B2 é o visto de turista. E quando alguém aplica para o visto de turista no seu próprio país, através do consulado americano no seu próprio país, e por meio desse processo, ele tem que provar que ele tem vínculos fortes no seu país, que obriga ele, ou no caso ela, a voltar para seu país depois de uma visita aqui nos Estados Unidos. Então, esse processo é apenas temporário, não é para vir para os Estados Unidos permanentemente. A pessoa está afirmando para o governo americano que ela vai vir para visitar, passear, conhecer certos lugares aqui nos Estados Unidos e depois voltar para seu próprio país. Então, geralmente, quando a pessoa entra aqui nos Estados Unidos, o oficial da imigração dá apenas 6 meses ou menos de tempo aqui nos Estados Unidos. Às vezes, as pessoas não entendem o fato de que o visto de turista que recebe no próprio passaporte, às vezes tem uma validade de 2, 5 a 10 anos. Isso é diferente do tempo permitido aqui nos Estados Unidos. Quando a pessoa vem para os Estados Unidos e entra pelo aeroporto, é o oficial que decide quanto tempo essa pessoa pode ficar no país. Isso pode ser 6 meses ou menos. Então, durante esses 6 meses, a pessoa está livre
de visitar o país, conhecer, passear, aproveitar, mas a pessoa não está autorizada a trabalhar, porque o visto de turista não autoriza trabalho legal aqui nos Estados Unidos. Então, pelo menos 45 minutos ou 45 dias antes de vencer esse visto de B2, se a pessoa gostaria de estender o tempo aqui nos Estados Unidos, a pessoa tem que fazer uma extensão desse visto de B2. E isso é um processo que faz com a imigração em que o escritório trabalha. Isso envolve a pessoa provar que consegue se cuidar financeiramente aqui nos Estados Unidos pelo tempo adicional que pretende ficar. E também tem que mostrar provas de que o tempo que ela já estava nos Estados Unidos, ela realmente era turista. Ela estava passeando, visitando lugares diferentes aqui nos Estados Unidos. E o escritório ajuda o cliente nesse sentido. Mesmo se o processo da extensão do visto B2 é aprovado depois do vencimento do tempo que o oficial concedeu, isso não quer dizer que a pessoa fica ilegal. A pessoa é permitida a continuar nos Estados Unidos até receber uma resposta da USCIS sobre a extensão de visto B2 que foi feito antes. Então, a pessoa continua com status legais, por enquanto que está esperando a finalização do processo na USCIS. Então, isso o escritório ajuda o cliente a fazer essa aplicação através de uma lista de documentos que o escritório passa para o cliente na hora de fazer contrato com o escritório. O visto de estudante, que é outro caminho interessante. O visto de estudante é quando alguém tem a intenção de vir para os Estados Unidos para estudar, para ser realmente estudante. Isso envolve ser selecionado ou até mesmo aprovado para estudar aqui nos Estados Unidos em uma universidade legítima, né? Às vezes as pessoas vêm para os Estados Unidos para estudar inglês, muitos imigrantes têm vontade de aprender inglês, e você consegue aplicar para o visto de estudante através de uma escola que oferece ensinamento na língua inglesa. Então, isso é um caminho. Outra coisa que as pessoas estudam é sobre a medicina, assuntos jurídicos e outras coisas. Se a escola ou a faculdade é licenciada pelo governo ou pelo Estado e oferece uma oportunidade para estudantes estrangeiros serem estudantes, né, por assim dizer, nas suas universidades ou escolas, então isso pode ser um caminho para a pessoa se legalizar. Então, esse processo, o escritório também trabalha, nós ajudamos os clientes a aplicar para esse tipo de visto, tanto aqui nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. Não importa onde a pessoa esteja, a gente pode auxiliar nesse sentido. Quando o processo é aprovado e a pessoa está fora, a pessoa vem para os Estados Unidos já com visto de estudante e começa a estudar na escola que foi cadastrada. E por enquanto que a pessoa é estudante, a pessoa continua com status legais aqui nos Estados Unidos. Só uma coisa, o visto de estudante, igual o visto de B2, o visto de turista, não autoriza trabalho legal aqui nos Estados Unidos. Você não pode trabalhar legalmente com visto de estudante nem com visto de B2. Isso envolve outro tipo de processo que a gente vai considerar mais à frente. Então, esses processos que nós consideramos agora, o processo de asilo e o processo de refugiado, leva ao Green Card, ou seja, residente permanente aqui nos Estados Unidos, que dá autorização de viver e trabalhar aqui nos Estados Unidos. O visto de B2 e o visto de estudante dá status legais aqui nos Estados Unidos, mas não dá a autorização de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Por enquanto que você está debaixo de estado de B2 ou de estudante, você está legal aqui nos Estados Unidos. Você não pode ter, ou não precisa ter medo do governo, porque você tem documentos convincentes que você fez de tudo para manter seus status aqui nos Estados Unidos. Mas para trabalhar, isso não é permitido com esse tipo de vistos. Mas agora vamos considerar outra área que seja bem interessante para muitos imigrantes que vêm para os Estados Unidos ou estão fora dos Estados Unidos para vir para cá e viver e trabalhar legalmente. E esse é o processo de Green Card através de casamento ou parentesco. E para isso vamos dar nossa atenção para a doutora Cassie.
Olá, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o Green Card, que é baseado em parentesco. Mas o que é o Green Card, né? A gente já falou várias vezes essa palavra Green Card. Green Card é uma residência permanente legal aqui nos Estados Unidos. Então, a pessoa que tem o Green Card, ela pode ir morar aqui nos Estados Unidos, pode trabalhar, sair do país e voltar sem problema algum. Mas para ter um Green Card, tem que ter os caminhos certos. Por exemplo, a gente já viu que refugiado e asilo pode levar o Green Card. E também o parentesco, mas não é qualquer parentesco, tem que ser um parentesco qualificado para aplicar para o Green Card. Por exemplo, familiares de pessoas que têm Green Card, se uma pessoa está aqui nos Estados Unidos, ela tem Green Card, ela pode aplicar para certas pessoas da família dela também receber Green Card. Ou se um cidadão americano tem um parente que é de outro país, ele também pode aplicar para algumas pessoas, né, familiares, que a imigração chama de imediato, para vir para os Estados Unidos. Mas também tem outros que eles chamam de categoria preferencial, que também pode entrar nessa benefício do Green Card. Então, se a pessoa se qualifica ou não para um Green Card baseado em parentesco, vai depender do relacionamento que a pessoa tem com o cidadão americano ou o titular do Green Card. E o processo envolve preencher uma petição, aguardar a disponibilização do número de um visto, né, se for da categoria preferencial, que a gente vai falar mais à frente, e comparecer a uma entrevista muitas vezes. O beneficiário, ele pode estar tanto aqui nos Estados Unidos como fora do país. Então, vamos dividir isso em cidadão americano, né? Um cidadão americano que vai aplicar para um parente e também para um titular de Green Card, porque quem é cidadão americano, ele tem uma liberdade maior e ele tem uma possibilidade maior de trazer algum parente que é de outro país. Quem é titular de Green Card, ele só vai poder aplicar para parentes imediatos, que é filho ou esposo de alguém que tem Green Card. Então, para a imigração, parentesco imediato é o cônjuge do cidadão americano, os pais de um cidadão americano e filhos solteiros menores de 21 anos do cidadão americano. Então, eu, como cidadão americano, por exemplo, eu posso aplicar para o meu esposo, que não tem o Green Card, para meus pais, que moram fora do país, que não têm residência permanente, também para os meus filhos solteiros menores de 21 anos. Então, esses são considerados parentes imediatos. Por que essa diferença de parente imediato para classe preferencial? Porque quem é considerado parente imediato para a imigração, ela não vai na fila esperar um visto ou um Green Card estar disponível para ele receber. Quem se caracteriza pela parente imediato, quando aplica, o processo dele vai logo e é mais rápido, e ele tem a possibilidade de receber um Green Card mais rápido. Então, essa é tão importante saber se é um parente imediato ou uma categoria preferencial. Já na categoria preferencial, a pessoa, quando aplica, ela vai para uma fila, a gente aplica o I-130, ele vai para uma fila e, quando aprovado, esperar um Green Card estar disponível. Por quê? Porque o governo aqui nos Estados Unidos, eles disponibilizam um número limitado de Green Card ou de visto para essas pessoas por ano. Então, a pessoa vai para a fila esperar a vez dela quando chegar um Green Card para ela, e assim ela vai receber o documento. Então, quem é categoria preferencial? Então, é filhos e filhas solteiras de cidadão americano, que é maior de 21 anos, cônjuges e filhos solteiros de titular de Green Card, filhos e filhas casados de cidadão americano, e, por último, que é a fila mais longa, irmãos e irmãs de cidadão americano. Então, para quem é cidadão americano, o cidadão americano pode aplicar para esposo, pais, filhos menores, filhos e filhas maiores de 21 anos, para filhos e filhas casadas e também para irmãos. Mas tanto os filhos solteiros maiores de 21 anos, como os filhos casados
E também irmãos e irmãs de cidadão americano, eles vão entrar na categoria preferencial, ou seja, eles vão entrar numa fila e esperar para que o Green Card esteja disponível. Já quem é titular de Green Card, ele só pode aplicar para esposo e para os filhos menores de 21 anos, solteiros. Então, quem tem Green Card, a possibilidade é menor para aplicação, né? Então, o que vai depender, o que vai determinar se a pessoa pode se qualificar para receber o Green Card através de um parentesco, é essa categoria, se ele é filho, esposo, se a idade também vai determinar como vai ser esse processo, e se a pessoa que vai aplicar, o peticionário, ele é cidadão americano ou se ele tem um Green Card aqui nos Estados Unidos. Então, quando isso é determinado, a gente tem que provar o relacionamento. O relacionamento ele é provado por meio do quê? Do parentesco, se é casado, né? Teve um casamento legal, está casado legalmente. Se é filho, tem a prova de que é filho de verdade, como certidão de nascimento, como uma declaração de adoção, né? Então, isso vai provar o relacionamento. É isso que a imigração quer ver, que o relacionamento ele é verdadeiro. Então, depois que o relacionamento é provado, então vamos ter um processo, né? Provar a cidadania da pessoa, o status legal de quem está peticionando. Vamos ter que precisar de uma evidência de apoio financeiro, que nós chamamos de sponsor, ou seja, que a pessoa que está aplicando o peticionário, ele não está trazendo um imigrante para cá, imigrando uma pessoa para os Estados Unidos, e essa pessoa, quando chegar aqui, vai depender do governo. Não, então a pessoa tem que provar que ela tem status financeiro suficiente para cuidar dessa pessoa que ela está trazendo. Então, depois vai comprovar o relacionamento, né, familiar com o beneficiário, que vai receber o Green Card futuramente. Que isso é certidão de nascimento, certidão de casamento, que vai provar que a pessoa tem um vínculo familiar com ele. Então, quando tudo isso é provado, então vai começar o processo, né? E o escritório vai fazer tudo isso, vai né, examinar de caso em caso se a pessoa se qualifica, se ele pode aplicar, se tem alguma coisa que vai complicar no futuro. Isso vai ser de caso em caso, tem que analisar cada caso. Então, se após essa análise, a gente analisou toda a documentação, a pessoa pode aplicar, ela se qualifica, então vai começar o processo migratório. Então, nós vamos preencher o formulário 130, que é a petição para parente estrangeiro. Quando essa petição é aprovada, então nós vamos enviar as outras petições, né? Se for da categoria preferencial, tem que esperar primeiro o 130 ser aprovado. Se for da categoria imediata, a gente já manda todo o pacote junto, que é tanto os 130 como 485 e os demais documentos, pedindo autorização de trabalho, autorização de viagem e o Green Card. Na categoria preferencial, tem que esperar o 130 ser aprovado. Quando é aprovado, a gente manda os demais formulários pedindo o Green Card, a autorização de viagem e o Employment Authorization, que é a autorização de trabalho. Então, quando tudo isso quando o 130 é aprovado para a categoria preferencial, eles vão emitir um priority date, que é uma data de prioridade. Então, é a data que eles aceitou seu processo e você vai contar a partir daquela data quanto tempo você vai esperar para um Green Card ser aprovado para você. Por isso que é tão importante saber de qual categoria a pessoa pode ser beneficiada, porque vai depender se é irmão. Para certos países, demora mais de 30 anos para um Green Card estar disponível. Então, esperamos isso acontecer quando o 130 for aprovado, quando mandar a petição para o Green Card, tudo isso for aprovado, vai acontecer o ajustamento de status, que vai ser para a pessoa que está aqui nos Estados Unidos, presente nos Estados Unidos, ou processo consular para quem está fora dos Estados Unidos. É um processo longo. Quanto tempo vai demorar vai depender de qual categoria a pessoa vai se qualificar, mas é um caminho para a pessoa se legalizar nos Estados Unidos. Lembrando que se o parente é cidadão americano, para pai, filho e esposo, não entra na espera, não, passa na frente na fila, por assim dizer, não tem uma espera para que um visto seja disponível, o visto está sempre disponível. Então, esse é a possibilidade do Green Card
por parentesco. Agora a gente vai dar nossa atenção ao Maurício, que vai falar também sobre Green Card baseado em trabalho. Esse visto tem sido um visto de muito benefício para a comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos. Por causa da pandemia de 2020, a pandemia de Covid-19, houve uma escassez de trabalhadores funcionários aqui nos Estados Unidos, principalmente na área de construção, na área de limpeza, mão de obra e também trabalhadores domésticos, tipo babá, o serviço de house cleaner, ou seja, trabalhador de limpeza na casa pessoal da pessoa. Então, esse tipo de visto tem sido de grande benefício para a comunidade imigrante e atualmente está legalizando muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos através do processo de trabalho, principalmente de EB-3. É isso que vamos considerar brevemente. O processo de EB-3 é um processo baseado no trabalho, que leva ao Green Card, que dá à pessoa a autorização de trabalhar e viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Esse processo envolve 2 departamentos do governo, o Departamento de Trabalho, que aqui a gente chama DOL, e também a USCIS, que é a imigração. Então, esse processo começa quando o imigrante tem um sponsor ou alguém que está disposto a aplicar para ele. Isso pode ser uma empresa igual ao McDonald's, o Twitter, ou pode ser uma empresa residencial, tipo uma família que se torna uma empresa na própria casa dela e quer contratar alguém para ser babá. Então, isso também é permitido. Então, nesse caso, a empresa, sendo uma família privada, uma empresa maior, pode aplicar para o imigrante receber a autorização de trabalhar e viver legalmente aqui no país. A empresa pode fazer o que se chama um job description, uma descrição de vaga, com os requisitos e as qualificações para a vaga que está sendo oferecida. Então, isso é feito pela empresa, e depois, quando a empresa está consciente que é isso que ela precisa e quer oferecer para o público, então a empresa precisa provar que não tem americanos qualificados disponíveis e qualificados disponíveis na área para preencher essa vaga que a empresa tem. Essa campanha que a gente chama demora uns 30 dias para acontecer. Durante esse tempo, a empresa solta uma série de anúncios na área onde a pessoa pretende trabalhar. Durante esse tempo, esses anúncios são vistos pela comunidade americana e qualquer americano que tem vontade de aplicar para essa vaga pode. E legalmente a empresa está obrigada a entrevistar essa pessoa, à base das qualificações e a descrição de vaga que ela mesma forneceu. O que nós notamos recentemente é que a maioria dos americanos não tem interesse em trabalhar nesse tipo de trabalhos. Construção, na mão de obra, limpeza, assim por diante. E aqui nos Estados Unidos, quem preenche essas vagas, a grande maioria são imigrantes. E por isso que esse processo de visto de trabalho é tão fundamental para a comunidade imigrante. Depois dos 30 dias, e é provado que não existe nenhum americano qualificado para essa vaga, então a empresa pode aplicar para o Department of Labor, ou seja, o Departamento de Trabalho, para pedir permissão do governo americano a contratar esse imigrante que já tem em mente. Esse processo com o Department of Labor, o Departamento de Trabalho, pode demorar 6 meses até 1 ano para finalizar. Durante esse tempo, a pessoa está aqui nos Estados Unidos ou até fora dos Estados Unidos esperando esse processo ser aprovado. Quando o DOL, o Departamento de Trabalho, aqui nos Estados Unidos, finaliza esse processo e aprova, então o processo passa desse departamento do governo para a imigração. Quando nós chegamos na imigração com o processo aprovado do Department of Labor, ou seja, do Departamento de Trabalho, então a empresa pode aplicar diretamente para esse imigrante que já tem em mente. Quando essa parte do processo é aplicado, existe uma coisa que a empresa pode fazer para acelerar
essa parte do processo dentro de 15 dias. É uma taxa adicional que a empresa, o imigrante pode pagar. Sendo pago, esse processo é finalizado dentro de 15 dias e, quando aprovado, então a empresa e o imigrante pode aplicar para o Green Card, tanto para o imigrante principal como a família dela. Esse processo de EB3, na média, demora 1 a 2 anos para finalizar. Tudo depende, porém, do processamento da parte do DOL e da parte da USCIS, ou seja, a imigração. Mas isso já pegou muito febre aqui nos Estados Unidos. Tem muitos imigrantes que estão legalizando através desse processo de EB3, principalmente porque não tem funcionários suficientes aqui nos Estados Unidos para preencher essas vagas necessárias para a comunidade americana. Então, se o imigrante tem em mente uma empresa aqui nos Estados Unidos que tem desejo de ser sponsor para ele, então ele pode pedir para essa empresa aplicar para ele pessoalmente. Ou, se esse imigrante tem conhecimento de uma família aqui nos Estados Unidos, que tem necessidade de uma babá, uma trabalhadora de limpeza, um jardineiro, por exemplo, e quer contratar essa pessoa, e essa pessoa tem qualificações para preencher essa vaga, então também essa empresa, seja uma empresa maior, uma empresa privada, uma casa particular, pode aplicar para esse imigrante a receber o visto de trabalho através do processo de EB3. Então, isso tem legalizado milhares de imigrantes aqui nos Estados Unidos, e muitos imigrantes não estão sabendo desse processo. Como a Casey falou, a imigração tem uma cota por ano em que esses tipos de processos são oferecidos ou aprovados. E cada ano, parece que o EB3 não chega ao limite da cota. E isso é feito por país. Então, certos países usam a cota inteira, outros países não. E muitas vezes isso acontece por causa de uma falta de conhecimento dos imigrantes que vêm de certos países, que não conhecem que esses vistos estão disponíveis a eles e como eles conseguem aplicar para esse tipo de vistos para trabalhar e viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, quando o imigrante vem com esse interesse de trabalhar nessa área, o escritório pode ajudar com o preenchimento de formulário nesse sentido e ajudar o imigrante a aplicar para esse tipo de visto. Não apenas o imigrante, mas também a empresa. Então, nós podemos ajudar tanto a empresa como o imigrante a chegar ao fim desse processo e ter o Green Card através do processo de EB3. Temos mais um campo em que vamos considerar hoje à tarde, é o visto U. O que é o visto U? Vamos dar nossa atenção de volta para a Casey. Eu vou falar um pouquinho a respeito do Visa U. Como o Vasco falou no início, ele não tinha ouvido falar no Visa U e não sabia o que era. Então, o que é o Visa U? O visto U é um visto de não imigrante, ou seja, ele não te dá de imediato o Green Card, mas ele permite que a pessoa esteja legal aqui nos Estados Unidos. Mas como conseguir isso? Esse visto ele é direcionado a imigrantes que sofreram certos tipos de crime aqui nos Estados Unidos. E, por resultado desse crime, eles sofreram abuso físico ou mental. Então, para a pessoa se qualificar, para a vítima se qualificar para o Visa U, o indivíduo ou a vítima ela tem que ajudar as autoridades policiais ou governamentais na investigação ou na repressão do crime. Então, por que é tão importante o Visa U? Porque o governo ele tenta como que tirar o medo do imigrante de reportar o crime. Porque o que acontece? Muitos imigrantes aqui, por não ter um status legal, por estar ilegal aqui nos Estados Unidos, eles não reportam o crime que eles sofrem por medo de deportação. Para diminuir a taxa de criminalidade, o que o governo fez? Ele criou o Visa U. Então, para tirar o medo do imigrante de reportar o crime e ajudar as autoridades policiais, né, as autoridades a diminuir a taxa de criminalidade. E o Visa U é bom porque ele oferece uma proteção e apoio para as vítimas, enquanto elas auxiliam no processo legal de ajudar, né, na repressão do crime aqui nos Estados Unidos. E esse Visa U ele é temporário,
mas ele dá autorização de trabalho para as vítimas que qualifica ele. Então, para ele, até certo período na presença, a pessoa tem que ter um certo período de presença contínua aqui com Visa U, e depois de 4 anos, ela pode fazer ajustamento de status. Mas ela não precisa esperar os 4 anos. O Visa vale por 4 anos. Mas ela pode, depois de 2, 3 anos que ela tem o Visa U, ela pode aplicar para o Green Card. Então, quando a pessoa ela se qualifica para o Visa U, ela pode, primeiro, a primeira coisa, a coisa mais importante é ver se o crime que ela sofreu é um crime que qualifica para o Visa U. Se esse crime qualifica para o Visa U, ela pode aplicar para esse visto. Mas ela só pode aplicar depois que ela consegue um documento da autoridade policial, da autoridade governamental, que nós chamamos de suplemento B, que é um documento que a autoridade está atestando que a vítima ela auxiliou o governo na investigação ou na repressão do crime. Então, após conseguir essa documentação, a pessoa pode aplicar para o Visa U e assim conseguir esse status legal, conseguir também conseguir o Employment Authorization, que ela pode trabalhar aqui nos Estados Unidos legalmente. E também o bom do Visa U é que não é só para a vítima. Você pode, a vítima, quem sofreu a vítima, pode aplicar para a esposa e os filhos. Então, se a família toda aqui nos Estados Unidos sofreu algum tipo de crime que qualifica para o Visa U, ele pode aplicar tanto para ele, como para o status legal, tanto para ele como para a família dele imediata, que é a esposa e os filhos. E depois de certo período de tempo, o Visa U ele vai qualificar para o Green Card. Por que o Green Card é tão visado? Porque uma pessoa que tem um Green Card aqui nos Estados Unidos por 5 anos, ela se qualifica para aplicar para a cidadania americana. Com a cidadania americana, ela pode aplicar para um número maior de parentes, como a gente viu, né? Como os pais, irmãos, embora demore um pouco, irmãos, mas é um caminho que a pessoa tem para ajudar os familiares que estão fora do país ou que estão fora de status em certas situações. Então, é um visto que, se a pessoa se qualifica, também é interessante, é também um caminho para a pessoa se legalizar aqui nos Estados Unidos. Então, o importante é lembrar que a vítima ela deve ter sofrido algum abuso físico ou mental. Então, tem que ter sofrido algo, né, em decorrência desse crime, em decorrência da atividade criminosa, e isso é provado por meio do quê? Por meio da documentação da polícia, né, do boletim de ocorrência, por meio de algum documento, se a pessoa teve que ir para o hospital, ou de algum laudo médico. Então, isso vai provar que a pessoa sofreu, de fato, alguma consequência em decorrência desse crime. Então, e a vítima também, ela deve ter informações sobre atividades criminosas que vai ser útil para a autoridade. Só a pessoa ir lá e falar, eu sofri uma atividade criminosa, por exemplo, roubo com violência, alguém me bateu e só isso, só reportar isso e não ter provas das atividades criminosas em si, isso não vai acontecer, não vai qualificar a pessoa para o crime, para o Visa U. E essa informação deve ser útil e a autoridade governamental deve falar naquele suplemento B, que é o documento que ela vai preencher para a gente enviar para a imigração, que, de fato, a vítima ajudou na repressão do crime, na investigação do crime, e essa atividade criminosa ela deve violar uma lei dos Estados Unidos, não é uma lei de outro país, tem que ser a lei daquele local. E a vítima deve ter sido admitida aqui nos Estados Unidos, ou ela tem que ser qualificada para solicitar o waiver se ela entrou aqui de forma ilegal. Então, se ela qualificou para tudo isso, o último passo é ver se o crime que ela sofreu é um crime que qualifica de fato para o Visa U. Não é todo crime que se qualifica, mas tem uma lista de crime. Então, se o cliente ele sofreu a atividade criminosa, é sempre bom para que mostrar para a gente se toda a informação, né, da polícia, para mostrar para a gente analisar a documentação e ver se de fato
o cliente, né, ele se qualifica para o Visa U e assim a gente aplica. O Visa U, como a gente viu em alguns outros vistos, ou até mesmo no Green Card para categoria preferencial, ele tem um número limitado por ano. Hoje a espera do Visa U está de 7 anos, mas o governo atualmente ele tem uma provisão que permite que a pessoa, se ela está na fila por um determinado tempo, de 1 a 2 anos, ela já recebe a autorização de trabalho. Então, é algo bem interessante. Para quem se qualifica, é uma forma também de adquirir um status legais aqui nos Estados Unidos. Então, esse é a informação que a gente tem sobre o Visa U. Eu passo a palavra para o Maurício, para ele finalizar a nossa apresentação. Então, esses 5 meios principais que nós consideramos hoje são os meios que muitos imigrantes estão usando hoje em dia para se legalizar aqui nos Estados Unidos. Todos esses caminhos levam a um status legal aqui nos Estados Unidos, seja de forma temporária ou permanente. O nosso escritório, nós ajudamos, como você está vendo no nosso site, nós ajudamos as pessoas com a documentação que tem, para ter certeza de que o processo que é enviado para a USCIS é convincente e claro. E isso evita qualquer erro ou qualquer demora da parte da USCIS para a finalização do seu processo. Nós agora podemos abrir a consideração para qualquer pergunta ou dúvida que alguém tenha sobre esses caminhos que nós acabamos de considerar. Obrigado, Maurício. Obrigado propriamente a Kézia pela brilhante apresentação. Eu estou chocado. Eu estou em choque, conforme dissemos aqui para os ingleses. I'm in shock. Por quê? Porque é muita informação valiosa e porque, na verdade, tem-se dito que uma pessoa bem informada não comete erros na vida, pelo contrário, falha por algum instante, mas não erra, porque os erros muitas vezes não são reparáveis, mas as falhas sim, podemos sempre corrigir. É muita informação boa e acredito que eu vou sair daqui realmente enriquecido com muita informação e assim como eu, muitos outros também que aqui estão presentes nesta plataforma o farão. Sei perfeitamente que qualquer um de nós neste momento deve estar a fazer uma série de perguntas e deve estar a dizer com ele mesmo assim, então quer dizer que eu comecei mal. Quer dizer que eu fiz mal. Não, você ainda não fez mal. Se você já está nos Estados Unidos, você não fez mal. Agora que você já sabe propriamente quem contactar e por que contactar, já sabe. Tem propriamente os seus contatos e a página dos mesmos a passar na nossa tela, pelo que recomendamos desde já poder, portanto, tomar anotações e a partir dali, então, poder entrar em contato com eles, que eles estão ali propriamente para ajudar, quer por e-mail, quer por telefone, ainda como que for mesmo também pela sua página pelo seu website, onde tem propriamente a parte do contacte-nos, portanto, pode encontrar todos os contatos disponíveis para os poder, portanto, entrar em contato. Tem também o horário de funcionamento, já sabe que sexta, sábado e domingo estão fechados, mas de segunda a quinta trabalham das 9 da manhã às 18 horas, não é? E às sextas-feiras das 9 da manhã às 17 horas ou assim às 5 p.m. para poder então entrar em contato. Caso não seja, mesmo por e-mail, pode sempre entrar em contato com eles, que ainda que tiverem fechado, na segunda-feira tão depressa virem os e-mails, poderão, portanto, responder os e-mails. Isto em função da diferença de horários que nós temos, em que, na verdade, para a África, se não mesmo a África toda, já é noite, não é? Ou já é quase noite, enquanto que para nós uns ainda é bom dia, outros até já é boa tarde, mas estamos praticamente no mesmo globo. Mas muito obrigado mesmo. Eu vou começar com a minha pergunta e eu quero começar de trás para frente, isto é, vou começar do último tópico porque na verdade foi bastante interessante, muito interessante, que é relativamente ao Visa U. Maurício, diga-me uma coisa, eu estou nos Estados Unidos, ok? Eu estou nos Estados Unidos e no entanto, vamos assim dizer, já estou no sistema ou no regime ilegal,
ok? O meu visto já passou, eu já estou há mais de 6 meses nos Estados Unidos e então sofro este crime, não é? Sofro este crime. Depois de sofrer este crime, mesmo estando neste período já da ilegalidade, ainda assim posso ir junto das autoridades e fazer, portanto, a queixa, ou então é melhor não, porque senão até vou mesmo se entregar e eu nem quero voltar e depois dali eles vão me apanhar mesmo já e vão mesmo já me mandar de vez e pronto, acabou a minha vida e eu nem sequer quero isso acontecer. Esta é a primeira pergunta para o Maurício. E agora para a Kézia, eu queria que nos explicasse propriamente quais são os crimes? Tem algum exemplo, mais ou menos, de quais são os crimes? Porque os crimes são, portanto, tipificados. Disse muito bem, é preciso que este crime viole alguma lei dos Estados Unidos. E a tipificação de crimes nos Estados Unidos, muitas vezes nós desconhecemos. E pronto, um deles já sabemos, né, que é matar, ou então, matar já sabemos que em qualquer parte do mundo isto é realmente crime. E se você for testemunha de alguma morte, de alguém que matou alguém, isto também você passa a ser, sim senhora, qualificado já. Mas para além deste, existem outros. Maurício, se faz favor, não estaria eu a me entregar já na polícia, ou então nem por isso? Depois a Kézia vai nos dizer então quais são os crimes. Pode ser? Então essa pergunta é importante, é bom esclarecer esse detalhe. Não importa o seu status legal aqui nos Estados Unidos, você pode aplicar para o visto U. Se você sofreu algum tipo de crime aqui nos Estados Unidos, aí você já está fora de status, você consegue se legalizar através desse processo. Então, a pessoa não precisa ter medo de reportar o que aconteceu para as autoridades, para a polícia. Se isso aconteceu aqui no solo americano, e a pessoa foi vítima de algum crime que é qualificado para esse tipo de processo, não importa a situação legal da pessoa, de onde a pessoa é, qual país a pessoa foi ou nasceu, não, a pessoa pode aplicar para esse tipo de visto, porque pode beneficiar tanto a pessoa como a família dela. Então, a pessoa não precisa ter medo de aplicar e buscar a ajuda das autoridades nesse sentido, porque se a pessoa contribui para a investigação desse crime, então é bem provável que a pessoa vai conseguir esse documento que a Kézia falou, o suplemento B, que é fundamental para esse tipo de processo ser aprovado. Então, o imigrante não precisa ter medo se for vítima de um crime, que esse processo se chama um crime qualificado, para poder criar base para esse tipo de processo do visto U. Sim, e lembrando que o Visa U, ele é visado para proteção da vítima, né? Então, se a pessoa é uma vítima de um crime que se qualifica, não importa o status legal dela. Então, por que que o governo criou isso? Para incentivar as pessoas a reportar crime, né? Diminuir a qualidade, o número de criminalidade aqui no país. Então, alguns tipos de crime que se qualifica para o Visa U. Prostituição, se a pessoa foi vítima de prostituição, estupro, agressão sexual, exploração sexual, tráfico de humanos, né? Se a pessoa viu ou presenciou um ato criminoso e reportou esse crime e ajudou a polícia, então, nesse caso, ela também pode se qualificar. Então, se a pessoa sofreu prisão ilegal, rapto, então, os crimes que aqui nos Estados Unidos eles chamam como felony crimes, que é um crime violento, um crime chocante, que a pessoa vai ser presa, que não é um crime que eles vão considerar irrelevante, por assim dizer, um crime menor. Então, é sempre importante saber qual é o crime que a pessoa sofreu para a gente ver se ela se qualifica. Tem uma lista de crimes que a imigração coloca lá no site, né, que é qualificado como crimes qualificados para o Visa U. Sempre lembrando que a vítima ela tem que ter sofrido algum desgaste emocional ou físico. O que quer dizer que, se na verdade qualquer pessoa que tenha sofrido algum crime e afluir aos vossos serviços, no caso, é importante que primeiro saiba, ou vocês saibam, qual é o tipo de crime, para poder então ver junto do pacote da qualificação dos crimes se enquadra ou se não, certo? Isso, Então, se você sofreu um crime nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, você não tem certeza se você se qualifica,
nos contate, que a gente vai ver se você pode se qualificar ou não pelo Visa U. Mas não pense, meu crime foi banal, não me qualifico. Não, uma pessoa especializada precisa analisar a documentação e ver se tem como qualificar a pessoa, se tem como a gente encontrar algum meio de qualificar o crime que a pessoa sofreu, junto com os crimes qualificados que a imigração nos dá. Imaginem, por exemplo, que depois de um ano este crime é realmente resolvido e as questões e todos os envolvidos foram apanhados e tudo mais. Disse-nos propriamente que este Visa U tem um período de duração de até mais ou menos 4 anos, em que a pessoa pode, portanto, fazer a aplicação da mudança de estado, certo? Que é para o Green Card. É isso? Não, o 4 anos é a validade do Visa. Exatamente. Quando eu recebo o visto, ele vai valer por 4 anos. Correto. Mas, por exemplo, existem crimes que a pessoa não vai reportar no momento. Isso acontece muito com os crimes sexuais, a agressão sexual, estupro, exploração. Talvez a pessoa leve um tempo para reportar isso para a autoridade, certo? Mas se ela tem prova de que o crime aconteceu, quando ela reporta para a autoridade, ela assiste a autoridade, ajuda as autoridades policiais na investigação e na solução daquele crime, a gente pode, junto com a autoridade, tentar conseguir o suplemento B para ela se qualificar para o Visa U. Ok, mas a minha pergunta cingia-se no seguinte, vamos fazer de conta que já passou todo esse processo e já tem inclusive o Visa U, certo? Durante este período que ele tem propriamente o Visa U, não é? A situação do crime que realmente deu-lhe acesso ao Visa U já foi resolvido. Ainda assim, continua esta pessoa qualificada a fazer a aplicação para a mudança de status, que é para o Green Card? Sim, porque o Visa U dá o status para ela, certo? Então, durante 4 anos, no terceiro ano, ela pode fazer ajustamento de status. Ela não quer fazer ajustamento de status porque ela não tem o dinheiro para pagar as taxas migratórias, porque alguma coisa aconteceu. Se ela espera o 4º ano para ela fazer o ajustamento de status, ela está qualificada, não importa se já solucionou o crime, se a pessoa está presa ou não. Porque o status dá para ela, o status do Visa U dá para ela a possibilidade, a oportunidade de fazer o ajustamento de status e requerer o Green Card, porque ela foi uma vítima de um crime qualificado pela imigração que dá direito a isso aí. Ok, muito bem. Eu já passo para a nossa plateia, quero só recordar que este é a VADA, Voz dos Angolanos da Diáspora, como sabem, trouxemos sempre temas bastante, portanto, interessantes e hoje estamos a falar de imigração para os Estados Unidos, onde nas diferentes abordagens relativamente ao tipo de, portanto, de meios para se poder legalizar, constam desde já o asilo e o refúgio, o Green Card por trabalho ou então portanto, por ajuntamento familiar e como também o Visa U. Continuando com a Késia, e esta vai ser a minha última pergunta por agora, antes que eu passe para a plateia, não é? Eu falando propriamente do Green Card para trabalho, se eu sou um cliente, contacto-vos propriamente para o Green Card, expresso a minha oportunidade, ou melhor, para o Visa para trabalho. Expresso a minha vontade de vir para os Estados Unidos trabalhar, mas que não conheço nenhuma empresa, não tenho nem sequer ideia de uma empresa que esteja, portanto, a recrutar. Será que, portanto, a Johnson's Immigration pode, pelo menos, dar alguns tópicos ou então guiar-me ou então fornecer algum site de qualquer empresa que pode ajudar propriamente aonde eu posso aplicar e a partir dali servir também de trampolim para que, no entanto, o meu processo de aplicação convosco, no caso, seja um caminho mais viável? Nós não temos uma lista específica de empresa que está fornecendo o visto, por assim dizer, mas a gente pode ajudar a pessoa a encontrar uma empresa. O que a gente faz? No LinkedIn sempre tem oportunidades de emprego. Então, é um meio da pessoa encontrar, né, tentar se qualificar por um trabalho aqui nos Estados Unidos. O Indeed também tem. E, às vezes, nós também temos alguma empresa que quer contratar algum imigrante, é algo raro, mas pode acontecer. Então, se a gente conhece um imigrante que se qualifica para aquela vaga, a gente também faz a indicação. Muito bem. Maurício, queria acrescentar alguma coisa?
Foi justamente isso que a Casey mencionou. A gente trabalha, ou tem conhecimento de certas empresas aqui na área da Geórgia, também outros estados também, que tem uma necessidade de funcionários. Justamente por causa da pandemia de 2020, muitas empresas estão passando por essa dificuldade, principalmente nessas áreas de limpeza e construção, conforme mencionado antes. Então, se um imigrante for entrar em contato com o escritório e precisa de um sponsor, e tem certas qualificações para trabalhar em certas funções, como ela falou, podemos fazer uma indicação para certa empresa, ou até mesmo para uma família que quer contratar alguém pessoalmente para a sua família, no caso de uma babá, um jardineiro, né? Um funcionário doméstico. Então, podemos fazer uma indicação dessa forma, e se a empresa decidir ir em frente com o imigrante, então nós podemos auxiliar com a documentação, tanto da parte da empresa como da parte da pessoa. Maurício, uma pergunta muito curiosa. Imagine, por exemplo, que eu consiga, portanto, este documento a partir da empresa ou a partir... Vamos aqui particularizar. Através de uma família na qual eu venho propriamente como funcionário ou como trabalhador doméstico. Por quanto tempo, legalmente, eu fico ligado a esta família, não é? E depois disso, o que que acontece? Porque com certeza que o Green Card é renovável, de tempo em tempo, certo? Depois dali, o que que realmente acontece? Imagine, por exemplo, a razão da minha pergunta é a seguinte. Imagine, por exemplo, que eu fiquei com esta família há 4 anos. Depois de 4 anos ou 5 anos, eles acham que já não precisam dos meus serviços. A partir dali, e é o momento da renovação do meu Green Card, o que é que acontece a seguir? Será que é renovado? Não é? Ou então sou, portanto, mandado de volta? Ou a outra hipótese é, se, na verdade, por qualquer razão, eu não querer mais trabalhar ali, tem algum tempo legalmente estabelecido para eu ficar obrigatoriamente naquela empresa ou naquela família e só assim depois me posso considerar alguém livre, mas continuando sempre com o direito de ir renovando o meu Green Card? Sim. Então, a coisa que a pessoa tem que manter em mente é que o processo de EB2 ou EB3 é um processo de um trabalho permanente. Então, tanto a empresa como a pessoa entra nesse tipo de visto com a intenção de contratar a pessoa permanentemente. É lógico que, com o passar do tempo, a empresa pode não precisar mais do serviço da pessoa e, depois de pegar o Green Card, talvez a pessoa ache outra oportunidade mais interessante para ela. Se isso for acontecer, então, isso depende tanto da empresa como da pessoa, de como vai resolver essa situação. Não existe uma regra específica que diz você tem que ficar por 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E isso não é a situação. Não, isso não existe. A própria empresa, igual a qualquer outra empresa, pode contratar, pode mandar a pessoa embora. Ou a pessoa pode decidir, depois de certo tempo considerável, né, que ela precisa mudar porque abriu outra oportunidade maior para ela. Então, e se isso for acontecer, a pessoa não vai perder o Green Card. O Green Card, geralmente, quando é aprovado, tem uma validade de 5 anos. Quando chegar perto do vencimento do Green Card, a pessoa entra com a renovação do Green Card. Então, pode estender o Green Card por mais 5 anos. Mas se a pessoa já tem 5 anos de Green Card, tem outro caminho, porque já está qualificado para aplicar para a cidadania também. E quando a pessoa é cidadão americano, você não tem nenhuma ligação nem com empresa privada, nem com empresa pública. Você pode continuar com sua vida aqui nos Estados Unidos normal. Maravilha, maravilha. Muito bem dito, muito bem dito. Obrigado pela resposta, obrigado, foi bastante esclarecedor. A partir de agora estão abertas propriamente as questões para, portanto, a nossa plateia. Quem tiver alguma questão, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram, ou melhor, no Facebook, no LinkedIn ou então no YouTube, expõe a sua questão que realmente o Maurício e a Kézia estão aqui para poder então esclarecer. Recordar que temos agora pouco tempo restante, já estamos a 1 hora, vamos procurar ver se pelo
pelo menos nos próximos 15, 30 minutos, mais ou menos, conseguimos dar as respostas, caso haver algumas perguntas mais curiosas. Caso não haver, então, depois deste tempo, poderemos dar por encerrado, então, este nosso workshop, que está, de veras, bastante, mas bastante interessante. Falou-me propriamente, e visto foi a Kézia não, foi o Maurício quem falou, disse-me que os Estados Unidos têm ou disponibilizam para cada país um pacote daquilo que é, sobretudo na questão do Green Card para trabalho, não é? Um número X por ano. Alguns países usam completamente, outros não. Mas ainda assim, tratando-se propriamente dos países PALOPs, vocês têm conhecimento qual é propriamente tem sido a média disponibilizada para os países de língua portuguesa, ou então isto varia de ano a ano? E depois desta resposta vou passar a palavra ao Isaac Jamba para poder pôr a sua questão. Maurício, faz favor. Isso varia de um ano para outro, porque isso depende de quantos vistos nessa categoria foram usados no ano anterior. Então, todo ano isso muda. E é interessante que certos países, como nós mencionamos, usam um limite desse tipo de vistos para seu país. Por exemplo, a China usa até mais do que é dado, e as pessoas ficam na fila esperando esse tipo de processo serem aprovados. Outros países, como o Brasil, por exemplo, não usa todos que são reservados, por assim dizer, para esse país. Então, isso depende do ano e muda de um ano para outro. Então, muitas vezes, nós entramos em contato com a USCIS através de certos caminhos que nós temos acesso para entender esses pacotes que são disponíveis para cada país. Então, isso depende de ano em ano. Ok, muito bem. Isaac, podes abrir o seu microfone e, se faz favor, expõe a sua questão. Saudações. Desde já agradeço a oportunidade. A minha questão é quanto aos honorários. Eu vou fazer uma pergunta muito pessoal, porque eu moro em Angola e eu gostaria de saber quanto aos honorários. Não sei se é uma pergunta que tenho que fazer por e-mail, ou então se é uma pergunta a ser respondida abertamente. Quanto aos pagamentos do referente aos serviços do escritório. Obrigado. Eu realmente ia chegar a esta pergunta, mas é a pergunta que fica lá mais por fim. Mas pronto, como o Isaac já pôs a questão, eu não sei se, na verdade, tanto gostariam de responder já, ou então deixar que isso fosse uma questão que variasse de cliente para cliente, em função do país e também do tipo de situação, não é? E em função... Porque nós sabemos perfeitamente que, tanto a Johnson Immigration também olha para a situação econômica das pessoas, e não só tem estado a acompanhar a situação econômica do mundo, não é? E sabe perfeitamente que o desespero em as pessoas saírem e irem para outros lugares é enorme. Portanto, eu não sei se queria responder ou então quer deixar isso para depois, ou Maurício, faz favor, ou Kézia. Pode falar, Maurício. Tá. Então, sim, nós analisamos isso de caso em caso, porque a gente sabe que cada caso é diferente, dependendo da complexidade do processo. A gente faz uma consulta com o cliente diretamente, em que nós conversamos sobre os valores envolvidos. Uma coisa agora, que... Desculpe, Maurício, que eu realmente lhe corte. Falou-me em consulta, e acredito que todo provedor de serviço para uma consulta já tem propriamente um standard. Quanto é que vocês cobram, ou qual é o vosso portanto, honorário para a consulta, para uma consulta? A gente não cobra pela consulta. A gente cobra se a pessoa decidir ir em frente com o escritório. Já é bom. Muito bom. Pode prosseguir. Muito bom. Então, depois de conversar pessoalmente com a pessoa e entender o caso que tem, e se nosso escritório pode ajudar com a documentação e tudo necessário para protocolar o processo para a USCIS, então nós falamos justamente sobre os valores envolvidos, não apenas os honorários do escritório, mas também as taxas envolvidas da parte da USCIS, porque é importante esclarecer isso. E isso é pago à parte. Isso não está incluído nos honorários do escritório. Então, uma coisa boa do escritório é que o contrato que a gente faz com o cliente
está tanto em português como em inglês. Então, a pessoa que está assinando o contrato entende perfeitamente tudo que está envolvido. A gente se esforça em incluir todas as taxas envolvidas no contrato, para nada pegar o cliente de surpresa mais tarde, né? Então, tudo isso é esclarecido na hora de fechar o contrato com o escritório. Ok, muito bem, muito bem. A esperar que o Isaac esteja realmente esclarecido. Qualquer situação, então, já sabe, tem os contactos, quer por e-mail, quer portanto, pelo telefone. Entre em contato com o escritório, que eles poderão, então, em função da sua situação, poder fazer mais ou menos uma avaliação do quanto é que podia vir a estar, mas é importante relembrar, e aqui o Maurício fez muito bem essa chamada de atenção, que o valor a ser pago pelos honorários daquilo que são os serviços deles não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tens que pagar ainda para cada documento aos cofres do governo do Estado americano. Atenção, são duas coisas extremamente diferentes que é preciso termos aqui algum cuidado na interpretação das mesmas. Os honorários pagos para o Estado canadiano, o Estado americano, e os honorários pagos aos serviços prestados pela Johnson Johnson, portanto, para a Johnson Immigration, desculpa, para poder, então, fazer com que o seu processo flua. O senhor Enlaza Manzam, bom, não sei se eu pronunciei bem o nome, desculpe se eu não tenho pronunciado o nome bem, mas tem mesmo um nome originalmente africano. Makazamba, se assim pronunciei bem. Makazamba. Makazamba. Obrigado. Sim. Por isso tem que saber uma das línguas nacionais. Não, eu sou quimbundo, perdoa-me, mas eu sou quimbundo, portanto, não há problema, eu acho que não, porque eu até sou fluente em quimbundo, isto eu falo, quimbundo eu falo bem. Ezequiel, está bom, é um pouco coisa. Ok, tenho uma pergunta. Em primeiro lugar, muito obrigado por me dar a oportunidade de fazer a pergunta. Até cheguei tarde, porque estava numa outra reunião. A minha pergunta vai ao senhor Maurício Johnson ou à senhora Kezia. Sim. Portanto, gostaria de saber como é que se pode ajudar um número massivo de angolanos que está a entrar nos Estados Unidos via Brasil e México. E creio que a maioria parte deles estão a entrar ilegalmente, não têm documentos legais para poderem entrar. Uhum. Então, geralmente quando a pessoa entra nos Estados Unidos sem documentação, é necessário aplicar para algum tipo de benefício para manter ou para tentar se legalizar aqui nos Estados Unidos. Sempre melhor tentar entrar com algum tipo de documento, porque isso abre caminhos para a pessoa se legalizar permanentemente aqui nos Estados Unidos. A gente entende que muitos imigrantes não têm essa possibilidade. Isso é claro. Então, quando a pessoa entra pelo México, por exemplo, entra pela fronteira sem documentação, na grande maioria aplica para o asilo. O asilo que nós consideramos hoje de manhã não é o mesmo asilo que a pessoa aplica na fronteira. A pessoa aplica para o asilo defensivo, porque a pessoa entra diretamente na corte imigratória. A pessoa tem que comparecer perante de algum juiz e tem que apresentar justamente essa perseguição, o medo de voltar para o seu país. Nós podemos auxiliar a pessoa com a documentação necessária para apresentar um caso perante da corte da imigração. E muitas vezes o que acontece é que quando esses processos são apresentados, o próprio juiz pode decidir se o caso da pessoa realmente tem base ou não. Se tiver base, então a pessoa é permitida a continuar aqui nos Estados Unidos legalmente, aplicar para Work Permit e depois se legalizar de outra forma, através desse processo. Mas a grande maioria de pessoas que estão entrando pelo México agora, infelizmente, não tem muitos caminhos para se legalizar. O governo americano não está oferecendo esse caminho atualmente. Será que isso pode mudar no futuro? Com certeza. Mas, no momento, quando a pessoa entra sem documento, o melhor caminho para se legalizar é aplicar para o asilo, a menos que a pessoa tenha um parente americano aqui no país, um parente imediato
igual que foi mencionado antes, o mãe, o pai, o irmão ou irmã, pode ser de ajuda nesse caso também, ou esposa, filho, que tem mais de 21 anos, e pode ser de grande ajuda para alguém que entra sem documento aqui no país. Muito obrigado. Uma outra pergunta. Como é que a embaixada, por exemplo, a embaixada angolana, irá dar apoio a essa gente que já entrou aqui ilegalmente, se pedirem exílio político? Porque, nesse caso, se alguém entrar aqui nos Estados Unidos e aplicar para o asilo, a pessoa está dizendo que, nesse caso, o governo angolano está perseguindo essa pessoa, por assim dizer. Então, a pessoa entra com documentos para comprovar essa perseguição, o medo que ela tenha para voltar para o seu país. Então, dificilmente o próprio governo não vai fornecer nenhum documento para ajudar essa pessoa. Então, a pessoa tem que ir atrás desses documentos. A pessoa tem que entrar com a delegacia, se fez um boletim, por exemplo, tem que ter cartas de amigos, parentes, outras autoridades que confirmam que essas coisas realmente aconteceram. E isso pode ser usado no processo de asilo, para provar para um juiz americano que tudo que está afirmando realmente aconteceu. Esse medo que eu tenho está baseado na verdade, não apenas naquilo que eu estou pensando que aconteceu no meu país. Então, a maioria das vezes, quando alguém está buscando refúgio aqui nos Estados Unidos, asilo aqui nos Estados Unidos, o próprio governo de onde a pessoa está fugindo não está ajudando. Não está ajudando. Porque se está ajudando, porque está aplicando para o asilo. Né? Sim. A pessoa tem que provar de que o governo não está capaz de proteger ela. E por isso que está vindo para os Estados Unidos. Então, a pessoa tem a responsabilidade de provar para o governo americano essa perseguição, esse medo que ela tem de voltar para o seu país. E isso envolve vários documentos que possam ser usados para provar para o juiz americano que realmente está passando por essa situação. Okay. Muito obrigado pela sua resposta. Que realmente esteja esclarecido. Só para dizer, Sr. Makazamba, que quando, na verdade, faz estas questões, ou então este pedido de asilo, não é? A nossa embaixada, nestes casos, é o último lugar onde poderá recorrer inicialmente. É o último, sob pena de, independentemente daquilo que alega como motivo do seu pedido de asilo, ser, portanto, posto em dúvida, porque se você, quando entra, diz que estou pedindo asilo por este ou aquele motivo em Angola, e depois vem a Embaixada de Angola, que é a nossa representação das nossas autoridades governamentais ou até do Estado angolano, para poder querer informações, é porque você não precisa, é porque você não está realmente a passar por aquela situação que diz. E também dizer que, portanto, esta empresa, a Johnson's Immigration Group, eles são especializados propriamente em ajudar as pessoas a entrarem para os Estados Unidos e portanto, de formas a legalizarem-se, postos aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo antes delas virem. Ou seja, o caminho para a legalização para os Estados Unidos pode começar quer no seu país, no nosso caso em Angola, ou mesmo dentro dos Estados Unidos. Eles são especialistas em ajudar as pessoas, direcionar as pessoas ao caminho certo para a legalização ou para a obtenção dos documentos legais nos Estados Unidos. Estou certo, Kézia? Sim, esse é o nosso objetivo, né? Ajudar e assistir as pessoas e não deixar elas como que desamparadas e perdidas num país que elas não conhecem bem a lei. Então, como você mesmo disse, quando a gente tem informação, é mais fácil a gente se direcionar. Então, esse é o nosso objetivo, né? Ajudar os imigrantes que falam a língua portuguesa aqui no país a navegar esses caminhos da imigração de uma forma mais clara e com mais conhecimento. Porque muitas vezes a documentação envolvida nesses processos é bem extensa. E se essa documentação não é apresentada de uma forma clara e convincente, isso pode prejudicar a pessoa. Sim. E muitas vezes, quando a pessoa entra nos Estados Unidos, a pessoa não sabe aonde buscar ajuda, ou quais são os benefícios que tem, quais são os direitos que tem. Então, uma coisa que nós tentamos fazer é ficar atualizado com as informações que vêm da USCIS, da imigração, e nós traduzimos
essas informações no português para a pessoa entender claramente o caminho que precisa buscar para se legalizar. Então, isso é um meio do escritório ajudar. Fizemos a tradução desses documentos importantes para a pessoa entender exatamente o que ela precisa para se legalizar. E isso é algo diferenciado que o escritório oferece em comparação com outros escritórios. Muito bem. Kézia, uma pergunta relativamente ao visto de estudante. Imagine, por exemplo, que no caso e isso é hipotético, voltar a recordar que no caso, portanto, estão abertas as perguntas e respostas para a nossa plateia poder expor, portanto, vejo mais participantes e quem tiver mais alguma pergunta, se faz favor, ou mesmo que qualquer um dos irmãos que já tenha feito alguma, se tiver outra, não, portanto, hesitem em colocá-lo, uma vez que estamos propriamente já mesmo na reta final deste nosso encontro. Voltando à minha questão, Kézia, visto que o visto de estudante, portanto, disseram-nos propriamente que muitas pessoas vão para os Estados Unidos somente para estudar inglês, ou então porque, no caso, até mesmo querem estudar e acabam por estudar ali e por aí fora. Só para quem quiser aprender inglês, independentemente do pacote que a escola ou que a instituição que eu vou matricular oferece, isto também influencia naquilo que é a aceitação ou não. Imagina, por exemplo, que a instituição oferece por simplesmente 6 meses para o curso de inglês. Será que mesmo assim, se eu aplicar, a probabilidade de me darem um visto de estudante é maior ou então é menor? Ou então só é dado propriamente esse visto para instituições que tenham programas de 1 ano para cima? A instituição ela tem que ser reconhecida pelo governo. Então, sendo uma instituição reconhecida pelo governo, que oferece um programa naquela instituição, então a pessoa pode fazer o change of status ou solicitar o visto de estudante. Então, é lógico que o governo vai olhar a autenticidade, o interesse, né? E quanto mais longo for seu curso, melhor para você, porque você vai manter um status legal nos Estados Unidos de estudante maior, mas ao tempo que você vai ficar, o seu status de estudante vai durar pelo tempo que o programa de estudo que você tem vai estar sendo oferecido. Ok, muito bem, muito bem. Então, eu quero dizer uma vez mais que não importa exatamente qual é o tempo que você vai ficar, mas sim o reconhecimento, primeiro, da instituição, se for uma instituição reconhecida pelo Estado americano, pelo governo, portanto, da cidade em que aplica, e depois dali, então, isto sim passaria a ser a condição sine qua non para poder ser visto aprovado, portanto, a sua entrada ou não, ou então lhe ser emitido visto de estudante ou não. Mas quando nós falamos de estudante, isto quer dizer que mesmo também os de cursos e por aí fora também são tidos como estudante. Quando nós falamos aqui estudante, há quem tenha a percepção de que estudante é só aquele que faz portanto, um curso completo, por exemplo, uma licenciatura, um mestrado, uma pós-graduação, ou até mesmo um ensino médio. Também as pessoas que podem fazer exatamente um curso é mais do que suficiente para serem consideradas, portanto, estudantes, certo? Então, Certo. Uhum. Pode falar, amor. Então, tá certo, porque a pessoa tem que ser considerado estudante nos olhos do governo americano. Então, isso pode ser num curso simples como a aprendizagem de inglês, ou pode ser algo mais profundo como medicina. Então, por enquanto a pessoa está aqui nos Estados Unidos, ela tem que se manter nesse caminho. Ela tem que ser considerada estudante matricularizado numa escola que é legalizada aqui nos Estados Unidos. Por enquanto que a pessoa está estudando, a pessoa pode ficar aqui nos Estados Unidos por tempo indefinido. Não tem limite. Mas ela tem que se manter nesse caminho de estudante. Na hora que parar de estudar, a escola tem a opção de reportar isso para a USCIS, e então vence os status de estudante. E a pessoa volta a ser legal. Mas se a pessoa continua estudando nos Estados Unidos, não importa quanto tempo que está estudando, a pessoa é considerada um estudante com visto legal.
Ok. Lembrando que a pessoa, para ter o visto de estudante, ela pode aplicar no país dela e já vir como estudante, ou se ela está aqui com visto de turista, ela pode fazer o change of status, mudança de status e se tornar um estudante também. Ok, muito bem, muito bem. A nossa irmã Mateus, ou eu não sei de que é, não quero arriscar. Podes pôr a sua pergunta, abra só o seu microfone, expõe a sua pergunta, se faz favor. Olá, boa noite. Peço imensas desculpas, estou sem condições mesmo para ligar a câmara. O meu nome é Elisa Mateus, e eu gostaria de saber se é possível uma pessoa angolana com dupla cidadania, portanto, uma nacionalidade angolana e portuguesa, poder pedir asilo nos Estados Unidos, ou se a nacionalidade portuguesa condiciona, de uma certa forma, o pedido de asilo nos Estados Unidos. Muito obrigada. Bom, nesse caso, pelo fato que a pessoa tem outro tipo de cidadania, isso pode, de certa forma, dificultar o processo de asilo aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque a pessoa tem outro país para onde ela possa recorrer. Então, quando a pessoa aplica para a cidadania, ou seja, desculpa, o asilo, o governo americano vai ser uma busca cabal de saber se essa pessoa tem outro país que possa recebê-la. E no seu caso, se você tem a cidadania portuguesa, então a argumentação do governo americano vai ser, então, por que você não busca refúgio em Portugal? Por que você precisa vir para os Estados Unidos, quando você já é cidadão em outro país? Então, muitas vezes, quando a pessoa tem dupla cidadania e não tem nenhum motivo de ter medo desses dois países, então o governo americano dificilmente vai aprovar um caso de asilo nesse sentido, a menos que a pessoa possa provar que nesse caso, tanto na Angola como em Portugal, tem medo de voltar para esse país. Então, um caso pode ser viável. Mas quando um país está aberto de receber, então dificilmente o governo vai aprovar. Ok, muito bem, muito bem. A esperar que a nossa irmã esteja esclarecida, não a vejo aqui, acredito que deve ter caído, já sabe as nossas condições em termos de, olha, está ela de volta. Espero que a nossa irmã Elisa Mateus tenha sido esclarecida, apesar de não ter ouvido a última parte, não sei se chegou a ouvir a última parte, mas o que ficou mais importante é que desde que consiga aprovar, quer num país, quer no outro, a senhora não é bem-vinda, aí sim, não é? Poderá, sim, senhora, mas isso, conseguir provar estas duas coisas fica um tanto quanto difícil pelo facto de que a cidadania portuguesa dá-lhe exatamente muitos outros caminhos de onde pode ir viver em condições de paz e de segurança, sem ter que correr nenhum risco. Portanto, a informação mais importante que o Maurício, portanto, deixou é que desde que consigas provar que quer em Portugal, quer em Angola, corres o mesmo risco, aí tudo bem. De outra forma, não sei se realmente seria possível, porque isto dificultaria muito a cidadania portuguesa, dificultaria muito o seu processo. O nosso irmão Macanzamba, tem mais alguma pergunta? Se faz favor. Abra seu microfone. Não, gostaria de saber como é que posso obter os contatos da migração que ajuda o pessoal. A nossa área técnica está já a ver isso, vai fazer já passar mais uma vez, portanto, os contactos, portanto, da Johnson Immigration Group, para poder então, olha, tem aqui embaixo, portanto, se está a ver a tela partilhada, tem o seu e-mail, que é Johnson Immigration Group, @gmail.com, e o número de telefone é o 678, claro, sempre com o indicativo +1 à frente, 21 69 022. Portanto, o número telefônico é o +1 678 216 9022. Já agora, Maurício, mais uma vez, aonde que vocês estão? Porque aqui estou envolvido com um grupo que ajuda indivíduos ilegais, que se chama Grupo Ajuda.
um grupo de advogados, bem a composição de latinos e outros advogados. E eu faço parte disso. De 2 em 2 meses me mandam informação que elas têm sessões gratuitas de poder encaminhar as pessoas que precisam de ajuda. É assim que eu trabalho com eles aqui. Então, os que tenham problemas de imigração, eu lhes encaminho a essa organização. Certo. Muito bem, muito bem. Ou seja, toda e qualquer informação que realmente puder obter na perspectiva da ajuda dos nossos irmãos é sempre muito bem-vindo. Portanto, os serviços podem ser similares, mas qualquer um deles usa propriamente os seus métodos e meios para poder obter os resultados positivos de que se pretende. E nunca é demais, e é aquilo que eu disse inicialmente, um homem bem informado, portanto, evita correr ou cometer erros. Tem falhas, sim, senhora, mas não comete erros. Procura sempre estar, portanto, no caminho certo. Isso quer dizer que a Johnson Immigration Group também faz o seu trabalho, mas na vertente mais da prestação de serviço, em que, na verdade, há honorários, não é? Em que são envolvidos, e enquanto que, se calhar, o grupo que está envolvido só é mesmo na questão de informação. Uma coisa é informar e direcionar. A Johnson Immigration Group são executores, ou seja, eles recebem o seu caso, analisam, constituem o processo e eles próprios executam, ou seja, vão atrás das instituições a que, na verdade, se pretende para poder obter, então, o resultado final que é a legalização da pessoa envolvida. Tá bem? Portanto, qualquer informação é sempre muito bem-vinda, pelo que nós agradecemos. A VAD também agradece por esta informação e a nossa parte técnica com certeza vai entrar em contato com o senhor para que, na verdade, o senhor Makanzamba possa fornecer também mais alguma informação relativamente a esta situação. A nossa Delvia João tem uma pergunta, estamos já no fim. Delvia João, se faz favor, abra só o seu microfone, expõe a sua questão, se faz favor, e se puder ligar a câmara, se tiver condições para poder ligar a câmara, agradecíamos. Delvia, não estamos a ouvi-la, porque continua com o microfone fechado. Acredito que a Delvia deve ter problemas técnicos. Se nos estiver a ouvir, enquanto vai resolvendo, se puder, então, ou se conseguir, tanto depois pode sempre voltar a expor a sua questão, não é? Só uma questão, e isto é propriamente para a Kézia. O Maurício disse no princípio que o pedido de refúgio pode ser feito mesmo no país, portanto, em que a pessoa estiver. No nosso caso, e aqui falo particularmente como angolano, que em Angola nós podemos fazer o pedido de refúgio, portanto, dentro portanto, mesmo no consulado ou na embaixada americana. Mas isto é uma série de documentos que temos que preencher e dar entrada, ou então vamos para lá diretamente, entramos e estou a pedir refúgio e ou então também é um processo normal como outro, em que demora algum tempo para ser aprovado, e quando aprovado, o que é que acontece a seguir? Sim, é um processo um pouco demorado, né? E você vai ter que preencher, quando o refúgio e o asilo, a diferença dos dois é que o asilo a pessoa está fisicamente dentro dos Estados Unidos e o refúgio está fora. Então, o refúgio, a pessoa está fora dos Estados Unidos pedindo refúgio aqui no país, para vir no país por causa que ele tem um medo fundado, bem fundado, de estar sofrendo algum tipo de perseguição. Então, quando a pessoa solicita o asilo lá, o refúgio, né, no país onde ela está, é o mesmo critério do asilo, a diferença é que está fora. Então, vai precisar provar todo o que ela está sofrendo, se você está sofrendo perseguição política, religiosa, por opinião, por fazer parte de alguma organização ou política, ONG, qualquer coisa da crença dela, então ela vai ter que provar tudo isso. Da mesma forma que vai ter que provar no asilo, ela vai ter que provar também no refúgio. Então, lá no país,
o consulado lá dos Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos, vai fazer toda a averiguação necessária para comprovar a necessidade da pessoa de ter o refúgio ou não. Ok, muito bem. O Timóteo do Nascimento, só favor. Se puder ligar a câmera, agradecíamos. Caso não, Muito boa tarde, boa noite. Estou sem condições de ligar a câmera, não sei se conseguem ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Sim, sim, eu gostaria de saber, para aqueles que eventualmente já deram entrada por si mesmo no processo de asilo, alegando perseguição do seu país de origem, tem alguma forma da empresa ajudar? Ou da Kézia Johnson, dar alguma assessoria para aqueles que já deram entrada ao processo? Sim, nós temos, a gente pode, por assim dizer, acompanhar o processo, entender o que foi protocolado do início, se foi um escritório que ajudou você com o processo do início, ou se for você mesmo que preparou e enviou, porque muitas vezes o que faz a grande demora nesses processos é como o processo foi preparado. Se a pessoa não tem todas as informações necessárias para protocolar um processo convincente, então isso faz uma grande demora na USCIS. E muitas vezes o que acontece é que a USCIS fica enviando cartas, pedindo mais evidência, e se a pessoa muda de endereço durante o tempo que o processo está em andamento, então isso complica ainda mais o processo de asilo. Então, nesse caso, se você já fez um processo, já está em andamento, dependendo de quanto tempo que está em andamento, podemos ver de que maneiras podemos ser de ajuda. Se podemos pegar uma cópia do processo, ver o que pode ser anexado, ver o que pode ser adicionado ao processo, porque eventualmente você vai ter a entrevista e você vai ter que ser bem preparado para essa entrevista, porque o oficial muitas vezes vai conhecer seu processo melhor que você e você vai ter que convencer ele por que você precisa de asilo aqui nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, podemos ajudar, entender o que foi enviado para a USCIS, ver o que pode ser adicionado, ajudar você na preparação da entrevista para esclarecer certos detalhes sobre o processo para você. Ok, muito bem. A esperar que realmente o nosso irmão Timóteo esteja esclarecido com a resposta muito bem dada de Maurício, porque afinal de contas é importante que, assim como no pedido do visto, por exemplo, para os Estados Unidos, não é? É importante saber o que na verdade você vai escrever e em cada campo, porque muitas vezes nossos vistos são negados em função da informação que nós passamos, porque nós mesmos é que nos expusemos para que o nosso visto seja negado. Mas eu tenho dinheiro, eu tenho não sei o quê, até porque o meu pai é... Sim, teu pai é, você tem dinheiro, está tudo muito bem, até aqui correto. Mas você não disse verdadeiramente o que é que você vai fazer nos Estados Unidos e quanto tempo você pretende ficar. Portanto, se você não diz isso, o oficial redondamente nega o visto, para ele entende que você está aí para ficar, e não é isso que eles querem. Se você está a pedir um visto de turista, como é que você não especifica o tempo que você quer ficar? Como é que você não diz onde vai ficar? Exatamente a mesma coisa. Foi o que o Maurício disse. Se já deu entrada, é preciso saber, foste tu mesmo que deste entrada por meios próprios, ou então foi alguém por si, ou algum escritório, ou algum advogado. Caso seja, então, ao contactá-los, eles vão entrar em contato com este advogado que deu entrada ao seu processo para poder saber exatamente em que pé está e, a partir dali, então, poder ver em que é que eles podem ajudar. Tá bem, Timóteo? Portanto, eles podem sempre ajudar em alguma coisa. A nossa Elisa Mateus, acredito que tem uma nova pergunta. Só a favor. Sim, tenho uma outra questão. Vamos supor que um angolano saia de Angola, vá para a Europa, peça asilo e, por algum motivo, desiste do caso do asilo, ou então é negado na Europa e vai para os Estados Unidos. Isso condiciona a decisão de quem vai avaliar o processo de asilo nos Estados Unidos? O facto da pessoa já ter pedido antes o asilo num outro país e ter sido negado? Geralmente, o que eles vão considerar é se você estabelecer uma moradia no outro país.
Isso depende de quanto tempo que a pessoa ficou no outro país depois de sair do seu país de origem. Então, vamos supor que você saiu da Angola, você foi para a Europa e você ficou lá por alguns meses. Aplicou para asilo lá, foi negado. E agora, em vez de voltar para a Angola, você agora está buscando refúgio nos Estados Unidos. Isso é viável, porque você não estabeleceu uma nova vida em um novo país. Mas se você foi para a Europa e já está lá por anos, você já está trabalhando, você já estabeleceu uma vida nova, até tem família lá e tudo mais, e agora o processo de asilo é negado, você tenta entrar com o processo de asilo nos Estados Unidos, é provável que o processo vai ser negado. Por quê? Porque você já estabeleceu uma nova vida em outro país. Aquilo que você está buscando, você já tem nesse país que negou o seu processo de asilo. Então, vai ser melhor, nesse caso, entender por que a Europa negou. Porque aplicando para o asilo nos Estados Unidos, não que os Estados Unidos vai entrar em contato com a Europa para saber, mas eles vão perceber que você já passou anos em outro país. E para eles isso vai dar um entendimento que você já recomeçou sua vida em outro país e você vai ter outras oportunidades para legalizar nesse país. Então, isso pode dificultar seu processo. Muito bem. Obrigada Elisa? pela resposta. Muito obrigada pela resposta. Ok, muito bem. Ficamos felizes por saber que está esclarecida. Tá bom. Realmente foi bastante esclarecedor esta e pertinente também à questão da Elisa, porque, na verdade, foi aquilo que eu acabei de dizer. Muitas vezes somos nós mesmos a facilitarmos que os nossos processos sejam negados, por conta do facto de que ou omitimos alguma informação, ou então demos informação a mais. Portanto, e muitas vezes, assim como os advogados, que muitas vezes ganham os casos em questões pequenininhas, os oficiais de justiça também são as mesmas coisas. Naquilo que você desconsidera, ou nos oficiais de imigração, naquilo que você desconsidera, é aí onde ele vai, portanto, pegar, para poder ver se, na verdade, você está dentro dos critérios para poder ser concedido, portanto, o direito deste ou daquele processo que na qual apela. Délvia João, esperamos que esteja em condições desta vez. Abra só o seu microfone e exponha a sua questão. Faz favor. Cumprimentos a todos de acordo com o fuso horário de onde se encontram. Tive sim com problemas técnicos, mas estou de volta. Desculpa, não vou poder ligar a câmera. Não faz mal, diga-nos. A minha questão é a seguinte. Eu estive a ouvir sobre o prolongamento do visto de estudante para quem estiver aqui, se calhar, por 6 meses e quiser aumentar os seus dias ou anos aqui. Eu quis saber sobre como pode um estudante fazer para poder, alguém que não quer continuar os seus estudos por longo prazo de tempo, mas quer continuar como residente aqui, como pode ele fazer sem ter que continuar a estudar, mas sim manter-se legal aqui nos Estados Unidos? Então, para fazer isso foi um caminho que a gente considerou hoje. Há muitos que estão aqui como estudantes aqui nos Estados Unidos, depois aplicam para um tipo de visto de trabalho. Principalmente o EB3. Geralmente, quando você está aqui estudando por algum tempo, é bem provável que você conseguiu algumas habilidades especiais e, dependendo da área em que você está estudando, você pode oferecer seus serviços para a comunidade americana. Então, existe EB2, nesse caso, o EB3. O EB2 é quando você tem uma especialização específica numa área específica em que você possa trabalhar, contribuir para a comunidade americana, e você já tem em mente uma empresa em que você possa trabalhar. Então, você pode optar para aplicar a base das suas qualificações usando o processo de EB2, que se chama o Natural Issues Waiver, ou seja, que você está aplicando nos interesses do governo americano, que seus serviços é fundamental para oferecer para o governo americano. Então, isso é um caminho para você se legalizar e deixar para trás o visto de estudante e viver aqui com green card, ou seja, residente permanente. Outra forma que consideramos hoje foi o visto de EB3. Nesse caso, a pessoa não precisa ter uma especialização fixa ou específica nessa área. A pessoa não precisa ter uma habilidade especial. A pessoa pode ser contratada por uma empresa
simplesmente para fazer limpeza. E, através dessa empresa, a empresa consegue legalizar a pessoa e oferecer à pessoa o próprio green card. Assim, a pessoa consegue viver aqui permanentemente com green card. Então, existem caminhos para isso. Em cada caso, existem certas circunstâncias que tem que analisar, lógico, mas existe um caminho para deixar o visto de estudante para trás, porque pode ficar custoso depois de certo tempo, e a pessoa quer passar para outro tipo de visto para poder trabalhar e se manter aqui nos Estados Unidos. E o EB2 e o EB3 oferecem esse caminho. Obrigada. Você está mudo, Vasco. Ok, obrigado, Maurício. Delvia, esperar que esteja realmente esclarecida, e foi muito profundo a resposta. A verdade é que há sempre um caminho. Quero dizer que mesmo depois de deixar de ser estudante, portanto, há sempre um caminho, e são caminhos que o Maurício e a Kézia hoje esclareceram-nos, e muito bem. Eu estou de veras bastante satisfeito, e eu até vou dizer que até mesmo como é que se diz isso, quer dizer, foi uma refeição completa, não é? Desde os aperitivos até ao dessert, no caso, tá completíssimo. Portanto, não sei se mais alguém na plateia tem mais alguma pergunta, antes que eu avance com a minha, para podermos fechar já, que não é bem pergunta, senão consideração. Eu tenho uma questão colocada. Isa Mateus. Por exemplo, alguém com nacionalidade portuguesa não precisa pedir um visto para entrar para os Estados Unidos, precisa apenas uma autorização, correto? O passaporte europeu dá para você entrar aos Estados Unidos, como turista. E você tem uma validade de até 6 meses para estar aqui nos Estados Unidos, e depois tem que voltar para o seu país. Isso mesmo. Pronto. Caso eu entre com um passaporte português e depois queira passar para estudante da língua, é possível Você vai fazer essa troca dentro do país? Você pode aplicar para o visto de estudante. Sim, você pode aplicar. Em certos casos, isso vai requerer que você volte para seu país e depois reentre nos Estados Unidos, né? No seu caso, não vai ter problema nenhum, porque você tem um passaporte que facilita você entrar aos Estados Unidos. Você não tem certos impedimentos que outros países têm de entrar, que tem que ter visto para entrar. No seu caso, só o passaporte. Mas sim, você pode aplicar para o visto de estudante, se você achar uma escola que está disposto a aceitar você como estudante estrangeiro, que eles têm que fazer um processo junto com o processo em si de estudante, para depois qualificar você para estudante. Depois você entra nos Estados Unidos com visto de estudante. Tá certo. Mas então não posso fazer a mudança do status dentro dos Estados Unidos? Não com passaporte, porque passaporte não é um visto. Passaporte é apenas um passaporte. Você, para fazer mudança de status, você tem que ter um visto para mudar para outro tipo de visto. Tá certo. Então, neste caso, eu teria de sair. Nesse caso, porque o visto de estudante só permite você ficar no país por no máximo de 6 meses. Depois você tem que voltar. E o processo de estudante muitas vezes demora mais tempo do que isso, a menos que a pessoa pague uma taxa adicional para a USCIS. Mas na maioria dos casos vai ser melhor para a pessoa. A pessoa pode iniciar o processo aqui. É bem provável que, para organizar a vida da pessoa, tem que voltar para seu país, finalizar certas coisas, e depois reentra, e você reentra com o visto de estudante. Tá certo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Vamos então à última questão, que é do Jorivaldo Francisco, porque no caso estaremos mesmo já fechando. De recordar que nós estamos hoje com o Maurício e a Kézia, o Maurício que é um provedor sênior de serviços de imigração, e a Kézia que é sua esposa e cofundadora da Johnson's Immigration Group, eles que são, portanto, um grupo que ajudam os imigrantes propriamente nas suas diferentes formas
formas de se poderem legalizar nos Estados Unidos. São especializados em imigração nos Estados Unidos, não é? Em que, na verdade, portanto, estão já com uma experiência de mais de 8 anos e que fazem este trabalho, portanto, versada propriamente também para os PALOPs e não só, não é? Mas com especial atenção aos PALOPs, ou seja, aos falantes da língua portuguesa. O Jorivaldo Francisco, a sua questão, se faz favor, abraçou o seu microfone. Saudações cordiais a todos presentes. A minha questão é mais ou menos a mesma que a Delvia fez, mas só num caso específico. Eu gostaria de saber, para o tipo de visto B3, será que qualquer empresa pode ser responsável para emitir esse visto ou apenas algumas empresas específicas? É uma empresa fundada legalmente aqui nos Estados Unidos. Esse é o requisito. Se a empresa é fundada no estado aqui nos Estados Unidos, está pagando impostos e tem os meios financeiros para contratar a pessoa, então, sim, ela pode servir como sponsor para contratar um imigrante nesse processo de EB3. Tá, muito bem. Muito obrigado. Era essa a questão apenas. Tá bom. Nós é que agradecemos, Jorivaldo, nós agradecemos mesmo. E nós também, a VAD também agradece, portanto, a presença de Maurício e da Kézia Johnson e pelo tempo disponibilizado. Sabemos perfeitamente que aqui na América, sobretudo nos Estados Unidos, tempo é mesmo dinheiro, não é? Tempo é mesmo dinheiro. Aqui sim se aplica que o tempo é dinheiro. Mas queremos de forma muito calorosa agradecer a vossa disponibilidade em ter que virem à VAD, portanto, para poderem ajudar-nos e a responder às questões que muitos dos nossos, portanto, associados expõem relativamente à complexidade em torno daquilo que é a viagem, portanto, para os Estados Unidos. Falamos, portanto, dentre os serviços e daquilo que foi o nosso workshop. A nossa conversa versou-se no asilo e refúgio, na extensão de vistos B2 e de vistos de estudantes, no Green Card baseado em parentesco ou família, no Green Card baseado no trabalho e no Visa U. Há mais alguma coisa que vocês queiram, por acaso, partilhar conosco, que gostariam que, como espécie de recomendação ou então mesmo informação, deixar para os nossos interlocutores e não só, porque depois daqui muitas pessoas ainda vão rever tanto este workshop, quer no Facebook ou nas outras diferentes plataformas da VAD que nós temos, não é? E a partir dali vai haver então uma série de questões que tenho certeza que poderão querer expor. Mais alguma coisa que vocês queiram partilhar conosco, de formas a deixar essa informação para os nossos acompanhantes? Só gostaríamos de agradecer o convite que vocês ofereceram para nós. Como nós mencionamos no início, a gente se esforça de poder oferecer uma ajuda imigratória para os clientes que têm interesse em saber como que possam se legalizar aqui nos Estados Unidos. Nosso escritório já tem experiência nessa área e principalmente porque a nossa equipe fala português, nós temos um toque humano em relação nesse sentido de poder oferecer essa ajuda numa língua que a pessoa possa entender. Então, se alguém tiver uma dúvida, uma pergunta sobre nosso serviço depois, lógico que pode entrar em contato e vamos fazer o máximo para esclarecer qualquer tipo de ajuda que o escritório possa oferecer. Muito bem. Atenção. E sempre lembre que, como já foi mencionado, a nossa triagem a gente não cobra pela triagem, então você pode nos contatar, a gente vai analisar seu caso, e se a gente não puder fazer nada com seu caso, pelo menos você não vai ter perdido dinheiro. E se a gente puder fazer algo, a gente vai apresentar as nossas condições e você pode aceitar ou não e procurar outra pessoa para te ajudar. Mas sempre lembre que o barato sai caro, né? Então, às vezes, a gente tentando economizar, a gente prejudica nosso próprio processo imigratório e perde a oportunidade de se legalizar, de estar legal aqui no país, e como a gente até falou no início, né, Vasco? Perde o sonho americano, por assim dizer. Exatamente. É isso, sempre procure alguém que entenda e que possa te auxiliar nesse processo.
E como se diz na gíria, né? Cada um com a profissão dele, cada um é especialista naquilo que sabe bem fazer. Então, vamos procurar realmente os especialistas de formas a obtermos a ajuda, portanto, direta e ajuda correta, ao invés de fazermos aquilo que a Kézia disse, queremos economizar e depois o barato nos sair muito caro, porque um processo que devia demorar 3 meses acaba por nos demorar 3 anos e ainda assim nem sequer está resolvido. Portanto, às vezes só precisamos ter a informação correta para podermos resolver certos assuntos. Olha, nós também, da parte da VAD, eu vou passar já a palavra ao diretor e coordenador geral, que é o senhor Cristiano David. Da nossa parte, eu particularmente agradeço muito, muito mesmo por ter partilhado conosco esta informação. Dá para ver que é um escritório, se não, portanto, bastante competente, com informações muito precisas e concisas e consistente mesmo naquilo que são as vossas abordagens. Antes mesmo de que o David fale, queria que recordassem-nos só aonde é que vocês estão localizados nos Estados Unidos, estão registrados na Câmara tal e sobre o número tal. Sei perfeitamente todas essas informações podemos encontrar no vosso website, mas gostaria que, se não for pedir muito, Maurício também falasse, portanto, de viva voz. Então, o escritório está localizado no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Então, nós estamos um pouco fora do capital da Geórgia, mas o nosso escritório sempre foi fundado aqui no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Muito bem. David, faz favor. Bem, muito obrigado, Kézia Johnson, Maurice Johnson, muito obrigado pela vossa presença, não é? O tempo que vocês nos ofereceram para informarem os nossos membros, os nossos co-cidadãos, não é? Muito obrigado mais uma vez e também obrigado Vasco pelo seu trabalho, pela sua dedicação e carisma e tanto sua boa apresentação. E obrigado por todos os participantes que tiveram a oportunidade de entrar e participar neste workshop. Esperamos que tenham tirado proveito neste workshop. Nós esperávamos mais gente, mas o importante não é a quantidade, mas é a qualidade. Eu acredito que muitos deles vão solicitar a vossa informação, vão ter perguntas e vocês vão ter que responder ou então vão realmente oferecer o que vocês podem. Também, olha, vocês vão ter depois a oportunidade de estarem nos nossos grupos, e a partir daí vocês vão poder partilhar constantemente quando vocês entenderem. Mais uma vez, obrigado e bom fim de semana para todos e todos vocês. Obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigado a vocês. Para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Tá bom, obrigado. Tchau para todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.